Vamos iniciar aqui então. Hoje nossa última live, amanhã já começa a mentoria então. Mais uma vez aí bem-vindo a quem já aderiu, para quem já faz parte aí da turma. Um salve aí também para quem já foi aluno e também está aí compartilhando, né, essa live com a gente. Bom, pessoal, então hoje eu quero falar um pouco mais sobre os gatilhos de entrada, né, e também falar das coisas mais importantes que a gente tem ao operar, tá? Assim, mais da parte técnica, né? A parte emocional a gente tem que desenvolver com o tempo e gestão de risco seria uma outra área, né? Técnica também, mas uma outra área, tá? Deixa eu arrumar aqui meu outro microfone, acho que eu estava até um pouquinho diferente. Bom, pessoal, de fato, então, a gente tem basicamente que saber de três coisas ao operar, tá? Ao entrar em uma operação, a gente tem a necessidade de saber estas três coisas. Quais são elas, então? Primeiramente, pessoal, a gente tem que saber do stop, tá? Do stop. O stop loss, né? Ele vai ser o quê? Ele é a nossa trava de segurança caso dê algum problema, tá? Caso dê algum problema, então, a gente vai ter uma trava de segurança para cortar o mal pela raiz, né? Para cortar justamente o quanto a gente vai perder. E isso também nos ajuda, né, na questão da gestão de risco, né? Então, sei lá, digamos que na minha gestão de risco eu tenho um capital máximo lá de R$1.000, aí eu quero, tô disposto a perder no máximo R$50 por dia, tá? Desses R$1.000. Então eu divido lá meu stop, né? Olha, eu vou levar 2 stop de R$25 apenas, tá? Então eu boto lá na minha operação um stop em torno de R$25, tá? Vai variar conforme os pontos, conforme os contratos, mas a gente vai botar essa trava, né? Então, olha, o máximo que eu posso perder por dia é R$50. Então, isso vai dar 2 operações de 25 ou uma operação de 50. Então, é o máximo que eu posso perder, tá? O máximo que eu posso perder. Então, beleza. Eu defino esse valor, né, que eu posso perder com o stop loss, né? A parada, né, do stop loss, tá? Então é necessário saber onde ficará posicionado o seu stop loss. Afinal, sem isso você ficará sem limites de perda, né? Você não vai saber o quanto, tá, que vai perder sem o stop loss, tá certo? Então, é um exemplo. Então, sei lá, definiu lá que o teu capital sei lá, R$50 o stop, beleza, define lá, coloca teu stop para R$50, tá? Matheus, de fato, né, esse stop aí de 25 que eu dei de exemplo, dependendo do tipo de operação, se for day trade principalmente, já fica um pouquinho complicado, né? Para scalp ali já fica um pouquinho mais, já fica um pouquinho mais interessante, mas para day trade, R$25 hoje em dia tá complexo, tá? Tá difícil, tá bem? Tá difícil, né? Até 50 também, tá? Então, beleza, vamos ver aqui. O que mais que a gente precisa? Bom, além do stop, pessoal, eu sempre digo que essa parte aqui, na verdade, ela é como um tripé, né? Ela é um tripé. Tipo isso aqui, ó. Deixa eu desenhar. É um tripé, né? Na verdade, é um tripé assim. Então, o que compõe esse tripé? Né? Da operação. O mínimo que tu precisa saber para operar. Ó, tu tem que saber o stop. Tu tem que saber a entrada. E tu tem que saber o alvo.
ficou da mesma cor ali do texto. Mas é isso que tem que saber, né? Essas 3 coisas aqui, tá? Sem isso, meus amigos, não tem como operar. Tu tem que saber o stop, tu tem que saber o alvo e tu tem que saber a entrada. Muita gente acaba perdendo, né? Porque, de fato, entra por entrar, né? Faz uma entrada ruim, que não sabe o porquê que está entrando. O stop também coloca em qualquer lugar, ou seja, também não sabe o que está fazendo, né? Então, errou aqui, errou na entrada e não sabe onde é o alvo, tá? Se tu souber onde é o alvo, aliás, o alvo é um dos locais mais importantes que tem, né? Inclusive, por quê? Porque, pô, o movimento está lá se mexendo, né? Aí, digamos que tu entrou aqui. Se tu sabe que teu alvo é nessa região, muda completamente de que tu achar que é aqui. Porque quando ele bate no alvo, às vezes ele volta, né? Às vezes ele vira, ele causa muitas vezes uma reversão no alvo. Agora, tu achar que é aqui nessa região que é atrás, né? Acima do alvo, pode acabar fazendo o quê? Tu levar prejuízo. Tá? Pode acabar fazendo tu levar prejuízo. Tá bem? Então tem esse detalhe. Então a entrada, né, vai ser o quê? Aqui é onde você vai entrar sem que fique em uma região de briga, tá? Ou que possa voltar e acionar o seu stop com facilidade. Então quer dizer, a entrada é um dos pontos importantes também, né? Para que tu já entre numa região onde o mercado evolua bem, tá? Evolua bem. Se tu entrar em qualquer lugar, por exemplo, vamos dar o exemplo ali do alvo. Se tu entrar numa região que é um alvo, que é uma região de briga, tu provavelmente vai estar arriscando entrar justamente onde o preço vai o quê? Virar, tá? Vai entrar onde o preço vai virar, tá? E aí isso complica muito. Não é o ideal, não é o interessante fazer isso, tá bom? Não é interessante fazer dessa maneira, tá? Exatamente, tu entra no final da festa, né? Melhor tu não necessariamente ser o primeiro a chegar, porque é difícil, né? Quem é que vai saber, baseado naquela segunda aula que eu dei, quem é que sabe quando é que a festa começa? Os grandes. Não somos nós, tá? Não somos nós. Nós queremos ser meros participantes dessa festa. A gente só quer também participar da festa, né? A gente não quer ser o último a chegar para limpar a festa. Não, a gente quer participar da festa, tá? Então a gente entra geralmente na metade do movimento, quando esse movimento já está mais confirmado para nós, tá? Em tendência, geralmente, tá? A gente mostra esses tópicos, tá? Na sala lá também é mostrado, tá? Na mentoria, na verdade, nas aulas, eu mostro um pouco mais da parte teórica. E lá na sala a gente aprimora um pouco mais isso, tá? Então, assim, alvo, né? O que é o alvo? É o local de saída. Ele é extremamente importante também, igual eu falei ali antes. Sem isso, a gente não tem como definir o tamanho do ganho. E pode ocorrer do valor retomar gerando prejuízo. Ou seja, né, tu vai entrar num lugar errado, tá? No final da festa, vai acabar, então o movimento está subindo, 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 tu entra lá no topo. Ou seja, tu comprou topo, tá? Então esse é o detalhe, o ideal é não se fazer isso. Tá? O ideal é não se fazer isso. Beleza? Então, e como que saberemos sobre o stop loss, a entrada e o alvo? É bem mais difícil do que parece. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês hoje, mas é algo que demanda bastante estudo, tá? Então, o stop loss, você vai ter que usar a técnica, né? Você pode usar, por exemplo, baseado na técnica, né? Baseado em conceitos, né? Que a gente aprende lá na segunda aula, né? Se eu não me engano, para quem já fez aí, já fez a mentoria, que é justamente o conceito de topos e fundos, né? Ascendentes ou descendentes,
né? Pode ser por porcentagem, pode ser por pontos, por proporção, né, também. Fazer um stop loss por proporção também é possível, tá? A grande questão é, usando técnica, tu tá fazendo um alvo mais ideal para o mercado. Por quê? Porque, pessoal, se eu definir um alvo, né, igual a gente estava falando ali antes, né, para quem estava aí na dúvida se R$25 é curto, R$50 é curto, né? A grande questão, né, pessoal, é que o valor em si, né, ele não é o ideal para o mercado, né? O valor em dinheiro não é necessariamente o stop ideal para o mercado. O stop ideal do mercado é baseado no gráfico. É baseado no gráfico. E não necessariamente baseado no quanto tu tem de capital, né? O quanto a gente tem de capital. Porque o mercado ele não tem como saber se eu tenho um stop pequeno de 25, um stop pequeno de R$100, né? O stop do mercado é baseado no gráfico, tá? É baseado no gráfico. Vou botar aqui no índice, tá? Então, o stop do mercado é baseado no gráfico. Ó, vamos supor aqui, ó, entrada nessa região, tá? O mínimo dos mínimos do stop, o mais ideal até seria lá embaixo, tá? O mais ideal, olha o tamanho desse stop, caro, tá? Stop caro. O mais ideal seria ali, tá? Mas daria para botar, por exemplo, aqui nesse fundinho, ó, 525 pontos. Daria para botar aqui, né, 344, que daria em torno de 60 e poucos reais, tá? Ah, botei um stop curto, né? Entrei ali, botei um stop curtinho de R$25, ó, isso dá 125 pontos. Ó, foi estopado. Foi estopado. Vamos botar aqui 250 pontos. Ó, 250 pontos. Foi quase estopado. Quase foi estopado. Tá? Entrando ali, 250 pontos. Daqui, ó. Pouquinha coisa abaixo da sombra ali. Tá? Pouquinha coisa. Quase foi estopado. Então, quer dizer, o stop, pessoal, o mínimo dos mínimos do stop deveria ser aqui. Ó, que já dava 345 pontos nessa situação. Tá? Nessa situação. Então, quer dizer, não é baseado necessariamente no nosso financeiro, tá? O mercado, né, igual eu sempre explico lá na primeira aula, para o pessoal da turma, ele funciona baseado em quê? Topos e fundos ascendentes. Então, o ideal é sempre quando tu entrar, ser atrás de um fundo, tá? Porque mesmo que ele volte um pouco, o interessante é que ele não bata nessa região. Se ele tiver em tendência, ele não volta, tá? Se tu botar teu stop aqui, ele não voltou, ó, com o stop longo, mas ele não voltou naquele fundo, tá? Esse é o ponto. Então tem diferença entre o stop financeiro e o stop e o stop técnico. O stop técnico está levando em consideração as regiões no gráfico, né? Os fundos, os topos e tal, tá? Então essa é a diferença. Beleza? Então, financeiramente, o nosso stop pode não ser o ideal usando o financeiro. O ideal é o quê? Que o técnico, né? O que é o stop técnico? É esse stop aqui. O ideal é que esse stop aqui se encaixe dentro do nosso financeiro, tá? Se encaixe dentro do nosso financeiro. Então, a gente vai encaixar o stop dentro do financeiro, tá? E não o financeiro dentro do stop. O ideal, tá? Tô falando da coisa ideal.
Então a gente pode usar a técnica, igual eu mostrei ali, a gente pode usar porcentagem, a gente pode usar pontos, a gente pode usar proporção, né? E na entrada, bom, a gente pode fazer uma entrada baseada em gatilhos, rompimentos, pullbacks e por aí vai, tá? Figuras, um monte de coisa, um monte de detalhe, tá? Então, a gente vê daqui a pouquinho ali sobre isso também. Praticamente, Karen, tá? Na verdade, em gestão de risco é mais ou menos por aí, tá? Tu vai definir um risco que tu quer para o teu capital. Se tu tem um capital X, sei lá, eu quero um risco de 5%. Beleza, tu vai fazer a conta. Ó, eu tenho R$1.000, 5% é quanto? 50. Eu tenho R$2.000, 5% é quanto? R$100, tá? Pode usar também uma entrada de pullback para o stop ficar mais curto. É um gatilho também. É um estilo de entrada também. Tá? Onde é que seriam os alvos? Bom, os alvos que a gente pode fazer a saída é Fibonacci, locais de briga, né? Por exemplo, resistência, suporte, tá? Uma LTA, uma LTB, um indicador cruzando igual a média de 200 que a gente viu ontem, né? Um aglomerado de situações, várias médias no mesmo lugar, vários detalhes se cruzando, né? Tipo uma LTA se cruzando, aí tem uma resistência na mesma região, né? Gera um contexto, uma confluência de coisas no mesmo local. Isso também é uma região de briga. O preço pode bater ali, pode romper, mas pode bater e parar. Então ali pode ser o teu alvo também, tá? Pode ser o teu alvo também. Tá? Então indicadores, projeções, Fibonacci, locais de briga, né? Várias situações para a gente fazer como alvo, tá? Vamos ver aqui em cima, então, vamos ver no gráfico alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, onde eu botei essa setinha verde, tá? Vou botar lá mais afastadinha, mas é nesse candle aqui, ó, no topo dele. É uma entrada de rompimento, né, de um triângulo, tá? De um triângulo. Então, se eu entrar aqui nessa região, ó, vamos medir, e eu botar o stop mais curtinho aqui na ponta, ó, já daria algo em torno de 633, tá? 633, 630, vai. 630 ali é o teu stop, tá? Teu stop. Beleza, então eu sei a minha entrada, que é aqui onde eu botei a setinha. Vamos botar ali a setinha verde, aqui, né? Nessa máxima aqui do candle verde, tá? Vamos ver o que mais. Vamos botar aqui o stop, ó. Onde é que é o stop? Dava para deixar o stop aqui, ó, mais curto. Ou ali embaixo, tá? Ali embaixo seria até mais seguro. Beleza, bota aqui o stop então. Vamos botar o stop em vermelho, que seria onde a gente sairia daquela operação. Beleza, então eu sei onde está a minha entrada, que foi de rompimento de triângulo. Eu sei onde está o meu stop, beleza, sei onde está a minha trava de segurança. E a pergunta agora é, onde é que é meu alvo? Bom, aí eu tenho que me basear em alguma outra estrutura. Sei lá, vamos simular aqui para ver se dá para fazer uma projeção só do triângulo. Ó. Vamos pegar aqui, vamos botar uma espessura. Sei lá, uma projeção dessa puxada aqui para cima, um espelhamento para cima ainda, ó, botar daqui para lá. Pô, bateu legal, né? Bateu bacana ali, ó, praticamente acertou o alvo, tá? Acertou o topo. Dava para fazer essa projeção, então a saída poderia ser ali naquela região, ó. Pegou as máximas mesmo, em cheio, tá? O que eu fiz? Eu fiz só uma projeção disso aqui para lá, né? Só projetei. Outra situação, então. Beleza, já que eu sei que a minha projeção é ali, onde é que eu vou fazer a saída, né? Vou pegar aqui essa setinha da minha operação. Não, vamos trabalhar com a outra setinha que eu acho melhor. Ó, vamos pegar aqui Vou pegar o triângulo aqui. Então, a minha saída da operação vai ser onde? Poderia ser também na minha média de 200, né? Porque a média de 200 é uma média que tende a segurar o preço também.
Então, pô, se eu entrei aqui, ó, vamos ver quanto era o meu stop. Ó, o mínimo dos mínimos do meu stop era 610. O máximo aqui seria 780. Pesado. Mas e o meu alvo? Quanto dava para cima? 770, tá? 770. Se eu saísse na projeção ali da pernada de alta, dava 1015 pontos. 1015 pontos. E se eu fizer uma FIBO? Vamos fazer uma FIBO. Ó, pega o fundo, né? Pega aqui esse topo, tá? Projeta o primeiro alvo. Olha lá. Então dava um alvo ali também, ó. Mesma coisa, né, pessoal? Olha que legal. Deu a mesma projeção. Coincidência ou não, deu a mesma projeção, tá? Mesma projeção. Então, vamos ver se eu consigo usar essa ferramenta aqui que eu nunca consigo. Tem que ver uns vídeos aí, tutorial dessa ferramenta aqui. Não tô sabendo usar ela não. Tá, azar. Chamo para a próxima. Vamos pegar aqui então, ó. Se eu medir, ó, o alvo aqui baseado em FIBO dava mais ou menos aqueles 1000, 1015 pontos para cima, tá? 1000, 1015 pontos para cima. E o stop, mais ou menos ali, 630 pontos ou 700 a 800 pontos. Pô, se eu botar isso aí na calculadora, eu vou chegar à conclusão de que o meu alvo era maior do que o meu stop. Então, a minha gestão de risco também agradece, né? Porque eu estou me baseando aqui num alvo melhor do que o quanto eu poderia perder. Então, mesmo que se eu fizesse operações que me dessem 50% das vezes eu acertasse, tá? Se eu só acertasse 50% das vezes, ainda assim, né, eu teria um risco-retorno melhor, tá? Eu teria um risco-retorno melhor, tá? Essa aqui é a ideia, tá bem? Então, o Fibonacci já fica mais difícil de explicar tudo hoje, tá? É bem complexo e é uma aula bem grande, tá? Mas basicamente foi isso aqui, ó. Tracei o pivô ali, projetei daqui para lá, tá? Daqui para lá, tá bem? Então tá ali o meu pivô, peguei o fundo, peguei o topo, projetei o próximo. Então deu aquele alvo lá de Fibo, projeção também deu o alvo lá. Uma das saídas também poderia ser justamente na média de 200. Isso tudo com alvo técnico, tá? Eu não estou fazendo alvo no chutômetro, estou fazendo tudo alvo técnico, tá bem? Tudo alvo técnico. Não, mas aí é que tá, Matheus. Aquele fundo lá não existia. Mas esse aqui anterior já. Eu não estou traçando essa linha aqui em cima, ó. Eu estou trabalhando com essas linhas do meio ali na ponta da flecha. Ó, tá vendo? É projeção, né? Tá? Tanto é também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Até fiz um stories antes sobre isso. Ó, cadê? Na análise de ontem do dólar, ó, eu botei um alvo, olha lá onde? Próximo dos 5,68. Onde é que bateu o alvo hoje? Olha o dólar. Olha lá. Bem próximo dos... Vou botar aqui mais próximo. Bem próximo daquela região. Tá? Bem próximo daquela região. Ou seja, eu tracei o alvo antes de acontecer. Tá? Isso é uma das coisas que a gente aprende lá na mentoria também. Tá? Fazer esses alvos de FIBO aí. Beleza? Então tá. Aqui a gente usou, né, uma projeção, alvo lá em cima. Ok? Então ali a entrada, né, baseada aqui no triângulo que rompeu, e depois, para mim, a entrada técnica, a melhor entrada do dia foi justamente essa. Né? Depois ficou mais confuso, o mercado já tinha puxado demais, né, aquela coisa toda. Né? Mas a próxima projeção ali também bateu certinho também. Tá? Só que aí aqui não considerando as sombras. Primeira projeção tu usa sombra, a partir da segunda já fica mais difícil. Vamos ver aqui também.
Ó, esse caso aqui, ó, aqui rompeu, né? Deu um gatilho de entrada que foi rompimento de pivô, tá? Ó, fez um pivô de baixa, né? Fundo, topo menor que o anterior. Fundo já menor que o anterior também, né? Ali já tinha rompido, beleza. Então, se a gente fizesse uma entrada aqui de venda, né? Já tá ali a setinha vermelha. O nosso stop técnico seria onde? Aqui nesse topinho, ó. Ali naquele topinho. Então, vamos botar ali uma setinha verde, porque é nosso stop. Ou seja, eu vou estar vendido, vai bater na compra, vai zerar. Né? Uma compra e uma venda, zera. Tá? Uma compra e uma venda, zera. Tá? Uma compra e uma venda, zero. Beleza. Então, vamos projetar a fibra aqui também. Ó, eu poderia projetar essa pernada para baixo? Poderia, né? Poderia fazer a projeção disso aqui para baixo, tá? Então, eu projetaria só isso aqui, ó. Só que aí ficaria muito curto, né? Ficaria muito curto. Mas eu posso fazer o quê? Como é um movimento menor, eu projeto uma Fibonacci. Pronto, ó. Pego lá o topo, vou pegar esse fundo aqui, ó. Vou botar a linha do meio ali. Primeiro alvo nessa região. Segundo alvo, ali no fundo. Cravadinho também o fundo, tá? Beleza, então aqui seria a tua entrada, teu alvo, e alguém tinha perguntado aí de parciais, né? Vou mostrar aqui sobre as parciais, ó. Ó, aqui seria o último alvo, tá? O último alvo. Digamos que aqui nessa região, ó, tu botou teu stop loss lá, tu botou teu alvo aqui nessa região, só que tu teve um alvo ainda anterior, né, na verdade. Tá? Tu teve um alvo anterior, ó, aqui, né? Um pouquinho mais, na verdade, aqui, tá? Teve um alvo anterior ali. Então, eu poderia fazer o quê? Ó, marcar essa região aqui como uma saída parcial, tá? Saída parcial ali. Então, por exemplo, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, tu entrou nesse local aqui com 2 contratos, tá? Entrou com 2 contratos aqui. Aqui em cima vai estar um stop, ó. Vou botar ali uma escrita só para a gente entender. Então, aqui em cima, ó, aqui nessa região onde tu botou a seta vermelha, tu vai entrar com 2C, 2 contratos, tá? 2C. Opa. Eita, mexi. Tá, azar. Então, tu entrou com 2 contratos, tá? Entrou com 2 contratinhos. Ali em cima, como é o teu stop loss, tu também vai colocar o quê? Tu vai colocar 2 contratos de stop, né? Vai ser onde vai stopar 2 contratos, tá? 2 contratos ali de stop, beleza? Lá embaixo, o que tu vai fazer? Tu vai fazer diferente. Como tem 2 saídas, ó, na primeira tu vai botar o quê? Alvo, um contrato, alvo. Então, vai ficar um contrato alvo. Um contrato calvo. Tá? E aí embaixo vai ficar o quê? Um contrato alvo também. Tá? Um contrato alvo também, bem ali na segunda seta. Tá? Por quê? Porque tem um alvo aqui de Fibo e tem um alvo ali embaixo de Fibo também. Né? Bem naquela região ali também um alvo de Fibonacci. Tá bom? Então, ali tem um alvo de Fibo também. Então, o que vai acontecer? Tu entrou com 2 contratos lá. Tá? Ó, entrou com 2 contratinhos ali. Beleza, ó, chegou aqui nos 400 pontos, mais ou menos, tá? Vamos arredondar aí. Tu ia ter ganho, né? 400 pontos com 2 contratos, tá? 400 pontos com 2 contratos. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui... Então, beleza, ó, 400 pontos, fez positivo, né? Mais 400 pontos, favorável, com 2 contratos, com 2C.
o que totalizaria aí mais ou menos R$160, se eu não estiver errado. Acho que é isso, né? Acho que é R$160. Beleza. Na segunda situação, pessoal, ó, o que ia acontecer? Aqui nessa região, ele ia zerar um dos contratos, tá? Então, isso aqui ia sumir, tá? Esse contrato ia sumir. E esses dois contratos aqui ia virar o quê? Ia virar um contrato, né? Esse aqui, que entrou ali 2 contratos, ia continuar um contrato, para encerrar lá com o último de baixo. Então, ó, daqui até aqui, seguiria apenas um contrato para 290 pontos, tá? Então, ia ser o quê? Mais 290 pontos com um contrato. Que daria, multiplica isso aí, divide por 5, daria R$58, seria isso? Corrijam aí se eu estiver errado. R$58. Então, no total, fazendo parcial, né, igual alguém perguntou ali, daria em torno de R$208. Tá? Não, minto, 218, né? 218, tá? Daria 218 nessa situação. Beleza? Vamos botar naquela nossa calculadora. Lembra que a gente tinha uma calculadora ontem? Ou anteontem, sei lá. Calculadora. Beleza, vamos deixar a taxa zero mesmo. Vamos só botar aqui, ó. 2 contratos, né? Não vou entrar em margem ali de quanto que foi. Aliás, vou botar também, né? Vamos botar ali no... Vamos ver o gráfico, onde é que foi a entrada. Mais ou menos lá, ó, 101.980. 101.980 foi uma venda. 101.980, tá? E aí a saída seria 101.580 para dar os 400 pontos, né? Vou deixar sem taxa aqui, sem nada. Beleza. Ó, então a primeira dava R$160, tá ali, né? R$160. A segunda operação seria do 580 com um contrato, né? Um contrato seria do 580 e aí aqui eu vou ter que diminuir 290 pontos. Então, vou fazer de cabeça aqui, mas vai dar 290, né? 290, 101, 290. Tá? 101, 290. Então, beleza, ó. R$218, né? R$58 a última e 160 a primeira operação, tá? Beleza? Seria isso aí. Matheus, é que aquele 32 ali, ele já está considerando o todo, tá? Ele já está considerando ali na primeira situação os 20% do imposto de renda. Mas o imposto de renda só vai pagar, tá, no final do mês. Tá? Depois que tu somar todas as operações é que tu paga 20% ao mês. Tá? 20% ao mês. Então, vai fazer o quê? Pô, tu teve esses R$218 aí de lucro no mês. Tá? Se tu fez só essa operação no mês, beleza, tu vai pagar 20% disso. Vai dar 40 e poucos reais. O governo te cobra de fato, né? 20% do imposto. Agora, tu fez uma operação lá, ganhou esses R$218. Fez outra lá, perdeu 218. Quanto tu paga de imposto? Zero, né? Não tem imposto para pagar se tu não ganhar dinheiro. Só paga se ganhar, tá? Dá pra tipo, somar todas as operações e aí sim tu vai chegar
ao valor do quanto que tu vai ter que pagar, tá? Não importa quanto tu tirar. Se tu tirar lucro acima de R$10, tu tem que pagar 20%. Tá? Operações day trade é 20% de imposto. Não tem choro. Tá bom? O governo é teu sócio. Tá bem? É assim mesmo que funciona. Beleza, ó. Então a gente conseguiu definir aqui, pessoal, também respondendo a pergunta ali de quem já tinha perguntado, a respeito da parcial, né? A gente fez uma parcial aqui no meio, ó. Então no meio aqui eu saí com um dos contratos, né? Eu entrei com 2, levei um até o final. O outro eu saí antes, tá? Isso, o imposto é só, na verdade, sobre o lucro, tá? Sobre o lucro, isso aí. Tem aquele 1% também retido na fonte, né? Que aí, na verdade, ó, se a gente olhar ali a conta, né? Ó, esse aqui é o valor que tu ganhou líquido. Esse aqui é o valor que tu teria que pagar com os 20%, ó, 20%. Mas já tem 1% cobrado direto, né? Esse valor aqui seria o mínimo, o máximo, né, na verdade, que tu receberia, né, mais a corretagem ali. E tem o detalhe que não está bem atualizado também essa calculadora. Então tu receberia desses R$58 em torno de 56, tá? Ah, mas eu não declaro imposto de renda. Beleza, não quer declarar, não vai pagar. Só que é aquilo, né? Corre o risco aí de vir justamente o leão vir te chamar lá para pagar uma multa depois, tá? Acontece. Meu primeiro ano da bolsa acabou que eu relaxei nesse sentido e aí fui chamado lá na não é imposto de renda, né? Na Receita Federal, que eu tava com meu CPF bloqueado. Fui pedir aumento lá do meu cartão no banco, cheguei lá no banco, não me deram esse aumento e me disseram, olha, tá com uma restrição no teu CPF. Aí fui conferir com o meu contador e de fato, né, como eu não tinha declarado imposto de renda, pessoal, operou na bolsa tem que declarar. Independente de lucro ou não, tem que declarar. Obrigado, tá? Na época eu operava mais baixo, Matheus. Tá? Na verdade, assim, eu operei por muito tempo, né? Eu até ia comentar mais, acho que o Samuel aí tinha pedido também, né, Samuel? Para falar um pouco mais sobre como eu iniciei. E aí, na verdade, o que aconteceu? Eu iniciei em Forex, tá? Meu primeiro mercado foi Forex. Aí passei um bom tempo operando também criptomoedas, tá? Operei Bitcoin, operei IOTA, operei Ethereum, Litecoin também, um monte de moeda lá, um monte de par de moeda. Não, opções binárias jamais, tá? Opções binárias nem mercado direito tá? Então assim, operei nesses outros mercados, né? E aí, galera, depois eu migrei para a bolsa, tá? Não sei, foi, sei lá, o acaso foi me levando nesse sentido, tal, porque de fato lá quando eu comecei, eu até já tinha um vislumbre a mais pela bolsa, mas eu não fazia ideia de como é que funcionava, tá? E aí como o primeiro lá, sei lá, que apareceu para mim mais sobre operar Forex, eu fui direto para Forex. Aí depois que eu já entendia mais de mercado, eu já andava com as minhas próprias pernas, digamos assim, né, nos outros mercados, tá? Então operei um bom tempo também enquanto eu trabalhava criptomoedas, né, Bitcoin mais especificamente, operava pela Foxbit. E aí lá na época, né, eu sempre lembro o seguinte, eu ganhava em torno aí de 1.200, aí 1.200, acho que era 1.219 meu salário, para ter ideia, tá? Um pouco mais que o salário mínimo. E naquele ano, no primeiro ano operando swing trading em Bitcoin, eu cheguei a fazer em torno de 20 mil reais, tá? Entrei com mais ou menos 3 mil, eu tinha alguma reserva, e fui operando ali devagarinho. Era um mercado que não tinha muita liquidez, tá? Na Foxbit não tinha muita liquidez. E aí na madrugada eu conseguia, com o capital que eu já tinha, meio que até
manipular um pouquinho o mercado a meu favor, né? Eu conseguia derrubar ele quando ele já vinha um pouco caindo, eu ajudava a derrubar, observava lá fora como é que estava o Bitcoin em dólar, né? No par Bitcoin dólar. E aí aqui eu operava Bitcoin real. Então tinha um certo delay e eu usava isso a meu favor, né? Então quando caía lá de fato, o que eu fazia? Eu já estava meio que tentando derrubar o mercado aqui. Eu observava as ordens que estavam lá, né? E existiam gaps, né? Por causa dessa liquidez do mercado que era baixa. O que acontecia? Então quando chegava num valor tipo assim, vamos, sei lá, dar um valor aí. Eu não lembro exatamente como é que era a cotação lá agora, tá? Mas vamos botar 40 mil reais, tá? A cotação estava 40 mil reais um Bitcoin. E aí eu observava o livro de ofertas, chegava lá num valor, né? Que ele chegava, por exemplo, em 38.500, 38 mil redondo, digamos, tá? O que eu fazia? Quando eu via que as ordens começavam a cair forte, e eu observava que quem estava comprando, quem estava comprando estava oferecendo, né, digamos, 38 mil. E quem estava vendendo, né, o mínimo que estavam vendendo, né, ou o contrário, sei lá, agora não me lembro, mas era tipo assim, então caía 500 reais muito rápido. Então eu ajudava a cair esses 500 rápido, observava se ia cair mais ainda, se lá fora embalasse, e aí eu recomprava, tá? Eu recomprava de modo que eu conseguisse, né, pagar as taxas, né, que eram bem caras, era em torno aí de 0,5% cada operação. Então chegou um ponto aí que eu tinha 20 mil, eu chegava a pagar 50 para entrar, 50 para sair da operação. Isso dava quase 1%, tá? Quase 1%. 20 mil a 1% é 100 a 200 reais, né? É pesado, tá? Então eu pagava uma taxa bem cara comparada a essas aqui lá no Bitcoin. Não sei como é que tá as taxas agora, mas eu fazia isso e aí nesse ano inteiro eu fiz mais de 20 mil aí operando swing, né? Não era day trade na época ainda, mas eu operava swing, que era o tempo que eu tinha para operar, né? E o fato de eu trabalhar, né? Me tirava aquele tempo de operar no pregão. Então o Bitcoin, se vocês olharem o Bitcoin lá, ele é o dia inteiro, final de semana, sábado, domingo, ele é 24 horas, 7 dias por semana. Ele não para, tá? A negociação dele não para. Então eu usufruía disso para operar, tá? Então foi mais ou menos assim. Isso eu operava aí Bitcoin mais ou menos, quando é que foi? Tipo 2016, por aí, tá? 2016, Forex ainda antes. Beleza? Pessoal, Week Option, aí eu já peguei uma fase aí que eu já operava Bolsa de Valores. Então, depois de conhecer Bolsa de Valores, todos esses outros mercados, a gente vê que é desnecessário, digamos assim, né? Week Option, então, nem se fala. Né? Não, jamais eu vou operar algo que tenha tempo. Não faz sentido. Para que eu vou querer mais uma barreira? Porque tempo, pessoal, uma coisa, ó, se eu mostrar ali aquele alvo, por exemplo, para vocês, ó, beleza, ó, bateu no alvo. Quanto tempo vai levar para bater no alvo? Nesse caso aqui levou em torno de 30 minutos. Tá? Em torno de 30 minutos. Tá bem? Então, assim, o mercado ele não é feito em tempo, ele é feito em preço. Oferta e demanda é preço, é cotação, não é tempo. Então, para mim, essa parada de tempo é um empecilho a mais para te ganhar. É um obstáculo a mais ainda por cima. Tá? Então, para mim, não faz sentido. Eu prefiro operar sempre a cotação. Eu opero o gráfico, eu não opero o tempo. Tá? Então, tem esse detalhe aí de que é mais um dos fatores que eu não gosto de opções binárias. Fora a questão de regulamentação e tudo aquilo que eu já comentei, né? Tá? Então vamos ver mais exemplos aqui de gatilhos. Vamos ver no dólar. Vou botar aqui no 5. Na verdade, nem para quem está iniciando, tá? O que acontece?
Pessoal, dá para iniciar na conta demo operando na bolsa, tá? Dá para iniciar na bolsa aí operando na conta demo sem gastar nada. Então, assim, inicie já pelo correto. Não perde tempo em outros locais, tá? Não perde tempo em outros locais, não. E o Bitcoin é outro detalhe, né? Em relação à bolsa. E, por exemplo, pessoal, a bolsa, se tu manipular mercado, tá? Isso é crime, tá? Isso é crime. É crime. Agora, no mercado de Bitcoin, pode vir um cara lá bilionário operar Bitcoin, ele pode manipular o quanto ele quiser. Tu não tem como saber quem é o cara que está fazendo isso, entendeu? Não existe regulamentação. O Bitcoin é irrastreável, não dá para rastrear, não tem como, tá? Não tem como. Não, a bolsa, querendo ou não, ela manipula também, só que tem tipos de manipulação e tipos, entendeu? A grande questão é essa. Até pela falta de volume, pessoal, a falta de volume de um mercado, por exemplo, como Bitcoin, para vocês terem ideia, eu conseguia com 20 mil reais apenas, tá? 20 mil reais apenas, eu já conseguia dar uma manipuladinha pequena, mas eu já conseguia, entende? Porque eu fazia cair ainda mais rápido algo que já estava caindo. Tá? Era errado? Não. Eu estava observando ali o livro de ofertas, eu vendia na hora certa, o mercado caía, já abria um gap lá embaixo e eu recomprava mais barato. Era o que eu fazia, era a minha estratégia, tá? Mas, né, para ver que no mercado ali que tu está tendo uma rotatividade de, sei lá, 200 mil, 150 mil naquela hora inteira, eu com 20 mil reais eu fazia um peso absurdo, né? Eu fazia um peso absurdo. Agora, aqui na Bolsa de Valores, quando a gente está falando em bilhões, tá? Bilhões de negociação, já é muito mais difícil que alguém manipule tão simples assim, tá? Marco, para mim a melhor é a XP disparado, tá? Evandro, em qual local tu diz aqui? Aqui para mim é a mesma coisa. Vou explicar aqui primeiro ó, de cima, tá? Vou explicar de cima, tá? Vou explicar de cima aqui, ó. Todos oferecem conta demo, cara. Todinhos, tá? Todos têm conta demo. Então, olha só. Aqui, ó. Aqui deu um rompimento, tá? Pra cima. Então, era um gatilho de entrada também, tá? Gatilhozinho de entrada, tá? E aí a gente faria o quê, ó? Projeção de FIBA. Eu vou pegar a base. Na verdade, aqui foi até um espelhamento. Ó, primeiro alvo foi ali bem pertinho. Segundo alvo. Vamos projetar aqui o segundo. Segundo alvo, ó, lá na pontinha da flecha, ali. Então, tu entraria aqui nessa região, sairia ali. Ali seria o teu alvo. Onde é que é o teu stop? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Então, aqui dava um stop mais caro até do que o teu alvo, né? O stop mais correto, né, galera? Poderia usar um stop menorzinho e tal, baseado só na barrinha ali do candle, né? Dava também. Então, tu botava a tua entrada aqui, botava teu stop nessa região de baixo ou aqui atrás da vela e o teu alvo lá em cima, tá? Teu alvo lá em cima. Vamos fazer a projeção agora de baixa, ó. Bota lá em cima, tá? Primeira projeção, tu vai usar o quê? Vai usar esse fundo aqui. Então, projeta a primeira linha ali, botei ali, refletiu no alvo aqui, tá? Esse seria o primeiro alvo. Então, beleza, o primeiro alvo aqui bateu basicamente 18 pontos, tá? Onde é que seria o stop? Mais técnico seria um stop caro de 37 pontos, o mais técnico, tá? Ó, se eu botar só na barra, olha ali, ó, ali estopou. Tá, tudo bem, bateria nesse primeiro alvo primeiro. Mas se tu quiser alvos maiores, tu tem que entender que tu vai ter que ter um stop maior. E pronto. O mercado não perdoa, ele está sempre observando. Olha, se tu quer alvos maiores, então esteja disposto a perder mais.
tá? Então, ó, bateu no segundo alvo ali. Ó, segundo alvo aqui dava 33,5 pontos, né? O teu stop depois desse topo aqui, tá? Mas somente depois, o primeiro stop começou aqui. Caro, né? 36 pontos, quase 37. Depois que caiu, bateu no primeiro alvo, subiu, bateu ali, né, e começou a cair novamente, aí tu poderia reduzir o teu stop para cá, ó. 16 pontos, tá? Entrou ali e botava o stop aqui. Aí o mercado continuou caindo, foi lá, bateu no alvo, tá? Bateu no alvo ali de novo. Vamos projetar aqui, ó. Aí o mercado subiu, tal. Se a gente botasse isso aqui, ó, para medir, ó, bateu na retração ali de Fibo também, né? Voltou, bateu na retração. Aí rompeu ali com força, tá? Ele acabou indo buscar alvos ainda maiores, né? Ó, ele buscou esse alvo final lá embaixo. Ó. Aí o pivô que era ali passou para cá, né? A gente tinha um pivô que era aqui antes, tá? Que deu esse alvo e esse. E aí a gente mudou o pivô para cá, ó. Então a projeção bateu lá embaixo, tá? Mas para mim aqui as outras entradas, pessoal, já ficou um pouquinho mais complicado de ser feitas, tá? Já ficou mais difícil de se fazer ali, porque de fato essa aqui, ó, que era uma boa entrada, ela foi muito longa, ó. Uma barra ali de 44 pontos, então muito distante, tá? Muito, muito distante. Bem, muito distantes. Qual outro local, caso tu tivesse entrado lá e deixado um stop grande que nem aquele, ó, tu só ia botando, né, o stop, ó, para cima dos próximos topos, ó, próximo topo, né? Ia mudando, tá? Primeiro ele iniciou aqui, depois dava para reduzir para cá, depois dava para reduzir para cá, né? Aqui já ficava no 0 a 0. Aí caiu, mudava para cá, já ficou bem diferente. Ó, 54 pontos. E vai levando. Dá para fazer assim também. É uma forma de sair. Tá? O ideal é sempre surfar nas melhores. Ó, aqui, por exemplo, ó, mercado aqui. Até dava, tá? Para entrar nesse candle também, ó. Dava. Só que o problema era a média de 200 no caminho, né? No caminho. Tinha uma média de 200 pela frente. Ó, se tu entrasse nesse candle aqui, pô, vai entrar bem próximo à média de 200. 3 pontinhos. Espera romper. Ó, beleza, ó. Topo. Aliás, fundo, topo, fundo. Rompeu, fez um topo novo. Isso é o que a gente chama de pivô de alta. Então, beleza, ó, ali rompeu. Aqui dava uma entrada. Fez pullback na média de 200. Dava para fazer outra entrada aqui. Dava. Tá? Dava para fazer outra entrada ali. Dava para fazer outra entrada quando bateu na média de 9 e voltou a subir. Dava também. Dava para fazer várias entradas aqui. Tá? Dava para fazer várias entradas aqui. Várias entradas ali. Tá? Como é que projeta agora o alvo aqui? Ó, pego o fundo, vou pegar esse topo aqui e vou botar minhas linhas. Ó, primeiro alvo ali. Então, a primeira entrada até o primeiro alvo era mais pertinho. Dava em torno de 10 pontos, tá? Segundo alvo. Dava um alvo maior. Então, dessa entrada aqui até lá, 26 pontos e meio. Se eu fizesse essa, ó, essa aqui mesmo, ó, stop mais curto, 17 pontos para 19 pontos, tá? Também dá para entrar ali. E ainda bateu, né, o último alvo. Ó, bateu lá no último alvo. Tá? Dessa projeção, claro, né? Então, dependendo de onde entrasse, né, poderia pegar aí vários e vários pontos. Vamos reduzir aqui um pouco.
enxergar melhor. Ó, nesse dia aqui, ó, o dólar chegou a subir até os 5,56. Então, vamos ver aqui se a gente tinha outra projeção. A gente poderia usar, né, esse pico aqui também para dar aquela projeção lá em cima, tá? Então, se o alvo vai se expandindo, a gente pode também usar a projeção para fazer alvos ainda maiores, tá? Deixa eu excluir isso aqui agora. E na reversão, dá para fazer isso também? Dá. Não, a gente nunca vai entrar no 0%. A entrada não é baseada em Fibo, tá? A saída é baseada em Fibonacci, mas a entrada não. Karen, eu recomendo as plataformas Trade Pro ou Profit Chart, tá? Ou Trade Trader. Qualquer uma dessas já está de bom tamanho. Ó, pessoal, aqui a gente teve, né, uma puxada de alta, tá? Aqui a gente teve o quê? Uma reversão, ó. Formou um diamante ali no topo, fez uma reversão. Então aqui dava uma entrada. Como é que a gente faz a saída? Projeta uma Fibo, ó. Peguei o topo, peguei o fundo, projetei meu alvo. Pô, meu alvo ali deu lá na média de 200, ó. Então eu vou entrar ali e vou sair lá. Sair ali. Stopzinho aqui. 17 pontos de stop, 19 pontos de gain. Então, para ver que tem, né, operações para tudo que é estilo. Tá? Vai ter operação que a gestão de risco está mais favorável, vai ter gestão de risco que vai estar menos favorável. Ó, aqui também, ó, fez um fundo curvado, isso aqui é um sinônimo aqui também de reversão. Rompeu, aqui já tinha uma entrada de rompimento, aqui teve uma entrada de rompimento do triângulo que formou, tá? Bem parecido também com Cup and Handle. E dava para fazer, no mínimo, né, do mínimo, o quê? Uma projeção para cima ali, ó. Tá? Primeira projeção, bateu certinho no alvo, ó. Depois retraiu, né? Depois retraiu e dava para fazer a próxima projeção. Olha lá, ó, cravou o alvo lá no diamante. Então dava para entrar aqui, sair lá. Dava para sair lá na linha amarela. Então 47 pontos para cima de alvo também. Tá? Tem várias opções, vários estilos aí de entrada, né? O alvo a gente usa Fibo. Ó, aqui mesma coisa, né? Por que que aqui justamente não foi no rompimento do triângulo? Tá? Só não foi no rompimento do triângulo aqui, porque de fato aqui nessa aqui que eu marquei, eu fiz o quê? Eu fiz ultrapassar esse topo para confirmar um pivô de alta. Que aí eu poderia fazer várias projeções para cima. Ó lá. Primeira, segunda, tá? E terceira. Vamos ver se bateu certo ali. Bateu praticamente na máxima do dia. Todos os setups 9.1, 9.2, 9.3 são bons também, tá? Diego Gomes, jamais vou entrar no meio de uma figura sem ela romper, tá? Jamais. Pode fazer o volume que for. Só é confirmado quando ultrapassa essa região, tá? Só quando rompe essa região. Bom, pessoal, basicamente então finalizamos aí nossa aula de gatilhos. Tivemos uma boa aula aí. Conto então com vocês, com quem for fazer parte aí da turma. Quem tiver ainda por entrar também,
procura a Manuela lá, me chama, tá? Se quiserem que eu mostre os conteúdos novamente, eu mostro. Deixa eu mostrar aqui também o cronograma das aulas, tá? Vou mostrar aqui o cronograma. Vou mostrar aqui o cronograma então para vocês. Bom, pessoal, o cronograma da turma 22 vai ser o seguinte, ó, aula 1, tá? Amanhã, inaugural. Depois teremos a aula 2, dia 24, segunda-feira. Depois aula 3 no dia 25. Aula 3, dia 25, terça. Aula 4, dia 26, quarta-feira, Candlesticks. Aula 5, resistência e suporte, dia 27. Tá? Aula 6, Fibonacci na outra segunda. Aula 7, indicadores, terça. Figuras, dia 8, na quarta. Aula 9, operações em tendência, dia 3, quinta-feira. Depois, dia 10, operações em reversão e consolidação, dia 7 de setembro. Tá? Dia 8, então, montando operacional e gestão de risco, terça-feira, dia 8 de setembro. Dia 12, swing e extras, quarta-feira, dia 9, finalizando. E aí a gente tem também depois, então, no dia 10, né? Dia 10 ou até dia 9 mesmo, eu já libero a sala operacional ao vivo, tá? Sala operacional ao vivo. Tá? Então esse é o cronograma aí. Então, Rafael, as inscrições, né? O ideal é até amanhã, tá? Até amanhã, que aí já inicia. No mais tardar segunda-feira, né? Até a noitinha ali. Tá? Ah, verdade, Dudu, bem lembrado. O horário das aulas é 21 horas, tá? Eu dou bastante tempo aí para todo mundo chegar em casa. Então, 21 horas. Beleza? Em torno aí de 1h30, às vezes 2 horas de aula. Tá? Mais ou menos isso. Valeu?